Então, hoje a gente vai definir o que são algoritmos, né? Que os algoritmos, eles fazem parte, então, dessa disciplina. Eles estão intimamente ligados com programação. E aí nós vamos ver o que tem de relação entre algoritmos e lógica, né? Vamos ver algumas operações lógicas que nós podemos realizar via programação e algumas formas de representação disso. Então, só adiantando um pouquinho para vocês, a gente vai fazer uns exercícios que vamos usar essas representações lógicas, tá? São exercícios que vão fazer vocês pensar também e faz parte do crescimento e desenvolvimento do raciocínio de vocês dentro dessa disciplina de programação. Então, vamos ver um pouquinho de resolução de problemas e o que isso tem a ver com algoritmos. Primeiramente, a gente precisa definir o que são realmente os algoritmos, né? Os algoritmos, então, eles são uma certa quantidade de passos, de tarefas, né? Que são geralmente subdivisões, né, de uma tarefa mais completa e mais complexa para alcançar um objetivo. Então, por exemplo, vamos supor que vocês teriam que fazer vinho, né? Fazer um algoritmo para fabricar vinho. O que vocês teriam que fazer? Vocês teriam que dividir esse objetivo em várias pequenas tarefas, né, para conseguir alcançar o objetivo que é fabricar o vinho. Então, como que eu dividiria essas tarefas? Eu tenho que pensar qual seria a primeira tarefa que eu necessitaria executar para alcançar, então, o meu objetivo. Então, a primeira tarefa, por exemplo, seria plantar a uva. Então, essa é a execução da primeira tarefa. Qual a segunda tarefa? Depois da uva plantada, seria colher a uva. Depois, amassar a uva, né? Deixar fermentar, engarrafar, né? e ter o vinho. Então, no caso de um algoritmo para isso, né? Vocês teriam que, então, primeiro, pensar em todas as tarefas, né? E depois ir executando elas passo a passo. Então, basicamente, algoritmos são passo a passo, né? São um passo a passo para alcançar um objetivo, né? Depois a gente vai ver como que eles são, como é que eles funcionam dentro da programação. Então, né, os algoritmos, eles são envolvidos por tarefas e processos e também decisões, né? Então, por exemplo, naquela questão do vinho, né, nem todo mundo sabe, mas precisa colocar açúcar num determinado ponto lá da fermentação, porque senão ele não fermenta. Então, eu posso estar tendo que tomar uma decisão ali, né? Então, eu vou pôr mais açúcar, pôr menos açúcar, né? Então, tem uma decisão lá no meio. Então, eu tenho tarefas, né? Ou processos que eu tenho que realizar, executar, e também pode ser que eu tenha algumas decisões, né? Que eu preciso tomar no meio dessa execução de tarefas. E depois, quando a gente leva para o computador, ele também, né, tem que executar certas decisões, né, durante a execução de um algoritmo. Mas quem escreve essas tarefas somos nós, né? Nós que temos que programar, digamos assim, né, desenvolver o algoritmo. E aí é por isso que é importante que a gente aprenda, né, a ter o raciocínio lógico, né, porque
a gente vai dar a capacidade, né, do computador decidir entre uma coisa ou outra, né, mas quem desenvolve essa lógica, digamos assim, é nós, né? Então é por isso que é importante que vocês aprendam a pensar de forma lógica, tá? Para conseguir então programar, né, dentro da disciplina. Então aqui tem mais 2 exemplos, né, de um formato simplificado de tarefas, né? Aqui já temos uma representação de fluxograma, né, para o nosso algoritmo. Então, esse exemplo da bala, por exemplo, é um exemplo que você não tem uma decisão, né? Tem ali um início e um fim sempre, né, da nossa tarefa. Então, eu tenho que iniciar por alguma tarefa e finalizar por alguma tarefa. Então, eu indico onde é que inicia, né? Então, o primeiro processo ali é pegar uma bala, né? O segundo é retirar o papel, colocar a bala na boca e jogar o papel no lixo. Fim. Então, iniciou e finalizou o meu algoritmo. O outro ali é um programa de domingo. Então, eu inicio ele. A primeira tarefa é eu acordar, depois tomar café. Aí eu tenho um processo de decisão, né? Uma decisão lógica. O dia é um dia de sol. Oi? Desculpe interromper, tu vai gravar a aula de hoje? Sim, já estou gravando aqui. Ah, tá, é que aqui não apareceu, por isso que eu perguntei. Ah, não, tá. Então, não tem problema, pessoal, pode me interromper quando vocês precisarem, tá? Então, voltando aqui, nós temos um processo de decisão, né? Então, se o dia é de sol, eu vou tomar uma decisão de ir à praia. Se o dia não é de sol, eu vou tomar a decisão de ler notícias, né? Então, eu tomo uma decisão, então eu tenho uma mudança no fluxo. Depois eu sigo, então, nas próximas tarefas, né? Ir ao cinema, depois eu vou comer, depois eu vou dormir e finaliza o algoritmo. Então, vejam que esses processos, né? Essa tomada de decisão, essas tarefas, elas estão todas, né, no fluxo do nosso algoritmo. No nosso dia a dia, né, a gente não percebe, mas nós temos algoritmos o tempo todo, né? Porque imaginem, a gente faz uma lista de compras, então eu vou ter ali várias tarefas nessa lista, né? Comprar banana, comprar maçã, comprar kiwi, né? Quando eu executo uma receita, eu estou executando um algoritmo, né? Então, pega a farinha, pega o ovo, mistura ovo e farinha, né? Isso são tudo algoritmos. E os caminhos do Google Maps, né? Eles também têm algoritmos, né? Lá por trás, né? No servidor do Google Maps, tem algoritmos que então calculam as melhores rotas. Tá? Então, eles são algoritmos que conseguem encontrar as melhores rotas de acordo com algumas decisões lógicas, né? Então, por exemplo, se o trânsito está muito intenso numa rua, ele vai fazer um desvio, né? Então, isso é um exemplo de programas, né, com algoritmos. Já, né, os engenheiros como vocês, né, futuros engenheiros, né, se interessam por um tipo especial de algoritmos, né, os algoritmos que contêm procedimentos de cálculo, né? Então, nesse caso, vocês vão ter mais um aliado aí, que é o computador, né? Então, esses algoritmos, eles vão ajudar vocês, né, nesses cálculos. Geralmente são cálculos bem extensos, né, complexos, em que vocês vão poder, então, com o auxílio do computador, né,
realizar esses cálculos com mais exatidão, né, e com mais eficiência, tá? Então, quando são para um computador, né, os algoritmos, eles recebem o nome de programas. Então, a gente já viu que existem algoritmos no nosso dia a dia, né, porque a gente está fazendo sempre uma lista de tarefas, né, executando uma lista de tarefas. Quando é o computador que executa essa lista de tarefas, então os algoritmos se chamam programas, né? Então, o algoritmo vai ser uma sequência de instruções, né? Ou uma sequência de tarefas que o computador irá executar. Então, após essa execução, né, do algoritmo, o algoritmo ali se torna um programa. Então, por exemplo, para mostrar para vocês alguma coisa na tela, quando vocês abrem o Word, por exemplo. Quando vocês abrem o Word, na verdade, nada mais é que o computador ele ter já executado uma série de tarefas. E aí é por isso que ele, a partir do conjunto de tarefas que ele executou, ele consegue montar o Word lá para vocês e mostrar, né? Então, essa que é a relação entre algoritmos e programas, tá? Então, vocês podem estar se perguntando, né, do que é composto um programa de computador. Então, nós temos o programa, né, que é um algoritmo para computador cheio de tarefas, né, e decisões. E nós podemos ter, então, os cálculos, e nós podemos ter também as decisões lógicas. Então, todo esse composto, né, como eu já falei antes, entre tarefas, cálculos, decisões lógicas, tudo isso faz parte de um algoritmo para computador. Então, vamos ver com maior detalhe agora o que é uma decisão lógica, tá? Então, eu já estava comentando antes para vocês, né, que uma decisão lógica, ela faz com que você mude, né, a sua rota, né, o fluxo das suas tarefas para outra direção, né? Então, isso também serve para computador. Então, eles, de acordo com a lógica, né, que você tem ali empregada, ou a decisão, você vai conseguir, talvez, realizar alguma coisa ou não. Então, por exemplo, essa de andar de ônibus, né? Se o preço da passagem é R$4, logo não adianta ter R$13,99. Então, eu não vou conseguir andar de ônibus se eu não tenho R$4. Então, eu tenho que ir a pé, né? Então, dependendo, né, do que eu tenho, de que variável que eu tenho antes, eu consigo tomar uma decisão, né? E essa decisão, ela é sempre uma decisão lógica, né? Não tem meio termo, ou é sim ou é não, tá? Então, aqui tem mais alguns exemplos, né? Por exemplo, se o funcionário ele falta pouco, então ele ganha aumento, né? Se não, não. Se o aluno falta muito, ele será reprovado. Se ele tem presença, ele será aprovado. Né? Então, é sempre uma relação de causa e efeito. Né? Então, se eu tiver X, né, números de falta, né, se esse número é maior que o 60%, então estou aprovado. Então, é realmente assim, um pensamento lógico que a gente vai construir. Aqui também tem mais alguns exemplos. Então, por exemplo, aqui, o funcionário, ele falta pouco.
né? Se o funcionário falta pouco, ganha aumento, né? O aluno falta muito, é reprovado. Se o cliente é idoso, né? Ele ganha desconto. Então, o que tem em comum entre essas afirmações? Cada uma delas pode receber ser avaliada, né, como falsa ou verdadeiro. Então, o funcionário falta pouco, isso é verdadeiro ou falso, né? Então, ele é sim ou não, né? Sim para verdadeiro, não para falso. Então, eu tenho ali que eu posso ter duas avaliações, né? Duas respostas, uma falsa e verdadeira. E a gente vai trabalhar muito com isso, falso ou verdadeiro. Tá? Então é interessante que vocês entendam bem como é que funciona, tá? O aluno falta muito, isso é falso ou é verdadeiro, né? Os matemáticos também chamam isso de proposição, né? Então, qualquer afirmação é uma proposição, né? Como é que eu sei? Uma proposição, ela deve ser verdadeira ou falsa. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, né? Então, uma proposição, ela só tem uma resposta, né? Verdadeira ou falsa. Agora vamos analisar então essa proposição do funcionário. Se o funcionário falta pouco, né, ganha aumento. Então, se é verdadeiro, né, se é verdade que o funcionário falta pouco, ele ganha aumento. Então, ele falta muito ou pouco, né? Quem é o funcionário? Isso não interessa para nós. A gente tem que verificar se 3 vezes por mês é muito ou pouco, né? Isso que interessa, né? Então, a gente vai ter lá na condição lógica o que é muito ou pouco, né? Muito é 5, vamos supor. Então, 3 é menor que 5? Então significa que ele falta pouco. Então, ele pode ganhar aumento. Então, vejam que tem uma série de tarefas que, dependendo da nossa proposição, ela ser verdadeira, então ela pode executar algumas tarefas ou não, né? Aqui também, né? Se o cliente é idoso, receberá desconto. Mas quem é o cliente? Ele para ser idoso, é acima de 65, né? 70 anos. Então, a gente que define isso na nossa condição. Agora, se eu não defino um critério, o computador ele não consegue raciocinar, ele não consegue saber o que é verdadeiro ou falso. Não pode ter uma afirmação difícil de avaliar, né? Tem que ser lógico, tem que ser exato para ele avaliar a decisão. Então, por exemplo, aqui que eu estava comentando com vocês, falta 3 vezes ou menos. Então, se o número de faltas em um ano é menor ou igual a 3, então significa que ele pode ganhar aumento, né? Agora, se o número de faltas ficasse acima de 3, não ganha aumento. Então, é assim que a gente avalia se está verdadeiro ou se é falso, né? Número de faltas, então se eu tenho um número de faltas ali igual a 2, essa afirmação vai ser verdadeira porque é menor que 3, né? Então, assim que a gente vai fazer as avaliações. Aqui tem uma proposição matemática. As proposições matemáticas é quando a gente usa números, né, na proposição. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 balas e ganho mais 3 balas. Então, eu ficarei com 5 balas. Então, ali eu tenho ali um cálculo, 2 mais 3. Quanto é 2 mais 3? É 5. 5
é igual a 5? Sim, né? Então, a soma de 2 mais 3 é igual a 5. Essa proposição, ela é verdadeira. Agora, se eu tenho 2 balas e ganho mais 2 balas, e aí eu vou perguntar, ficarei com mais de 5 balas? Agora eu tenho 4. 4 é maior que 5? Não, né? Então, a proposição é falsa. Agora eu poderia ter ali 2 mais 2 é igual a 5? Não, também não, né? Agora, se eu tivesse 2 mais 2 é igual a 4, daí a proposição seria verdadeira. Tranquilo até aqui, pessoal? Aqui eu tenho mais alguns exemplos de proposições matemáticas, tá? Em que a gente faz sempre uma comparação numérica, né? Então, por exemplo, eu tenho ali 6. Ele é maior que 8? Não, então é falso, né? 1 mais 3 é menor que 2? Não, 1 mais 3 é 4, então não é menor que 2. Proposição falsa. 2 é menor que 1,5 vezes 2? Então, 2 é menor, porque 1,5 vezes 2, né? Podemos fazer o cálculo aqui, ó. 1,5 vezes 2 é 3, né? Então, 2 é menor que 3? Sim, né? Então, proposição verdadeira, tá? Então, pode ser que vocês encontrem muitas vezes, né, alguma equação aqui, alguma coisa assim, né, um cálculo para comparar. E aí, tem que dizer, é verdadeiro, é falso. Ó, por exemplo, esse aqui também, ó, 2 vezes x. Se o x é 3, né? Se o x vale 3, então 2 vezes 3, 6. 6 é menor que 8? Sim, então proposição verdadeira, né? O x é uma variável, é um valor que pode mudar. Agora eu digo que o x ele é 4. 2 vezes 4 é 8, né? 8 é menor que 8? Não, né? Então, proposição falsa. Tá? Então, às vezes, né, nós vamos ter uma variável aqui e temos que verificar se com o valor daquela variável, né, a proposição é verdadeira ou falsa. Então, qual é a relação, né, entre resolver problemas, né, e programar? Essencialmente, programar, então, né, é configurar o computador para executar os algoritmos. Então, primeiro a gente desenvolve um algoritmo, e depois a gente programa o algoritmo, tá? Então, o algoritmo, né, como eu já comentei com vocês, é uma sequência de passos, né, que visa atingir um objetivo bem definido, né? É uma descrição, então, dessa sequência que ela deve ser seguida, né, para a realização de uma tarefa. Esses algoritmos, eles resolvem problemas de lógica computacional. Então, como é que a gente cria? Primeiro, a gente tem que descobrir como que resolve o problema, porque, na verdade, a gente vai escrever uma sequência de passos para resolver um problema, né? E aí a gente precisa pensar, né, como que resolve esse problema, né? E vai descrever essa sequência. Então, por exemplo, se o nosso problema seria como fazer café, né, com o coador. Esse é o nosso problema. Para alcançar, né, o objetivo, quais são os passos?
eu sei como resolver esse problema, né? Então eu tenho que primeiro descobrir se eu sei como resolver. Eu penso no passo a passo para resolver, né? E aí depois, então, eu vou ter a possibilidade de entregar, né, esse passo a passo para o computador e ele vai executar e devolver para nós uma solução. É por isso que eu pedi para vocês no primeiro exercício ali, né, como que você avaliaria, né, a solução. Então, eu tenho que resolver o problema, né, entregar para o computador ali o passo a passo para resolver o problema e verificar se realmente aqueles passos eles entregaram para nós, né, a solução correta, tá? Então a gente tem que avaliar se aquela solução ela realmente condiz com o objetivo que a gente estava querendo alcançar. Tá, então, outro problema, né? Como calcular a média de dois números? Então, eu tenho que pegar o primeiro número, né? Pegar o segundo número, somar, dividir por 2. Tá vendo que isso tudo é um passo a passo, né? Então, eu posso ir lá e descrever, né? Então, pega o primeiro número. Se eu fosse dizer isso para o computador fazer, né? Pega o segundo número. Soma ambos os números, né? Divide por 2. Então, eu passo esses passos aqui para calcular a média de dois números para o meu computador. Depois, quando ele devolve o resultado, né? Então, eu posso vir aqui, pegar a calculadora, né? Que número que ele pegou aqui? Vamos supor que foi 4 e 2. Né? Aqui ele somou os dois números. Deu 6. Aqui ele dividiu por 2, né? Dá 3. Então, isso está correto? Ele me devolveu o número 3. Né? Então, eu posso ir lá e fazer a validação. Né? Verificar se realmente ele me devolveu, né, o resultado correto. Né? Então, é isso que a gente precisa fazer de vez em quando cria um algoritmo. Né? Então, um algoritmo, geralmente, ele precisa obter informações de entrada, então dados de entrada, que foi o que a gente fez aqui, né? Entregou para ele algumas informações, executar uma sequência de cálculos, que foi, então, por exemplo, a soma e a divisão aqui, foi a sequência de cálculos e fornecer o resultado. Né? Então, o número 3 seria o resultado que ele nos devolveria. Né? Então, por exemplo, se eu tivesse que criar um algoritmo para saber a idade média dos alunos do sexo masculino, tá? Então, eu teria aqui uma entrada de dados, né, com a idade de vários alunos. Depois eu teria a soma de ambos e a divisão pela quantidade total. Né? Então, eu tenho a obtenção de informações, a execução de várias tarefas e o resultado final. Mas, eu estou escrevendo aqui, né, passo a passo, como que a gente faz para representar isso? Né? Existem, então, formas de representação de algoritmos, tá? Eu tenho, basicamente, na computação, né, 3 tipos de representação: em linguagem natural, fluxograma ou diagrama de Chapin, né? Então, basicamente, a linguagem natural seria isso aqui, tá? Eu escrevo passo a passo, sem muita regra. Fluxograma, a gente já viu antes, né? São aquelas caixinhas, e o diagrama de Chapin é um outro tipo também com caixas. Vamos ver cada um deles.
Então, a linguagem natural é o uso da forma narrativa, é simples, só que ela se torna inadequada, né? Porque a gente pode cair em alguns erros de ambiguidade, né? E não conseguir compreender o que aquela frase significa. Por exemplo, se eu tenho uma decisão, né, no meio dessa sequência de tarefas, às vezes eu não consigo identificar que aquilo é uma decisão se eu tenho isso escrito em linguagem natural, né? O fluxograma, né? Então o fluxograma ele tem algumas caixinhas, né, que se diferem umas das outras. É a forma gráfica tradicional de se escrever um algoritmo, é fácil então de ler, né, de entender, e cada caixinha ela tem um formato diferente, né, e aí então por isso que fica mais entendível, né, mais compreensível qual fluxo que está, né, acontecendo naquele algoritmo. Então, geralmente o início e fim de um algoritmo a gente usa essa bolinha um pouquinho mais alongada, né? O processo, que é a tarefa em si, né, que é a execução de uma tarefa, né, ela é esse retângulo, né? Daí depois a entrada de dados, ele tem esse retângulo um pouquinho mais deitado, ou seja, quando entra com valores, né? Lembram desses valores aqui, de pegar o primeiro número, usaria essa caixinha de entrada de dados. A saída de dados, então, é o resultado, né? Então seria esse 3 aqui, eu colocaria dentro dessa caixinha, né, com esse formato em onda ali embaixo. A tomada de decisão, a gente usa o losango, né? Então identifica a tomada de decisão como um losango, e aí a flechinha ela auxilia no sentido do fluxo dos dados. Quando a gente tem, por exemplo, a tomada de decisão, a gente coloca uma flechinha para a esquerda que vai definir então o sentido de dados, por exemplo, que se a decisão for verdadeira, né? Se for falsa, então para o lado direito. Daí eu uso uma flechinha para indicar em que direção que o fluxo deve seguir, tá? Aqui tem alguns desenhos alternativos que às vezes é usado também, tá? E aí aqui vamos voltando para aquele exemplo de multiplicar dois números, né? A gente tem o primeiro passo, né? Aqui em linguagem natural, né? Que diz pegar dois números. Então, passando isso aqui para o fluxograma, né? Então a gente tem um início, depois pegar dois números, né? Aquela caixinha de entrada de dados. Esses dois números, cada um vai ser armazenado em uma variável, poderia ser x e y, a e b, né? Aqui é n1 e n2. Depois, multiplique os dois números. Isso é um processo, então o retângulo normal, né? E mostrar o resultado, né? Então é aquele outro, né, desenho assim, mais com aquela estrutura em onda, né? E aí não pode faltar, né? Sempre o fim ali do fluxo, né? Então, por quê? Porque o computador ele precisa saber onde é que inicia e onde é que finaliza, né? Então a gente sempre representa, né, o fluxograma com início e fim, e aí faz esses desenhos aqui também para identificar cada uma das tarefas, né, que envolvem o processo do algoritmo. Aqui, né, uma observação importante é que a gente não coloca os números dentro do elemento, né? Então,
entrada de dados, os dados vão ser guardados numa variável. Então, por isso que a gente define uma variável e não entra com os valores diretamente, tá? Então, os valores que a gente não conhece, né, que vão ser recebidos, pode ser qualquer valor. Né? Então, o usuário que vai digitar um valor, a gente não conhece o usuário, não sabe quem vai usar o programa, pode ser nós mesmos, mas mesmo assim a gente vai só saber os valores depois, né? Por exemplo, se a gente for pensar aqui, a nossa calculadora é um programa, né? E tem um algoritmo. Então, ela não sabe que valores que eu vou escrever. Né? Mesma coisa nesse nosso algoritmo. Nosso algoritmo não sabe que valores a gente vai escrever. Então, a gente tem uma variável para isso, tá? Então, a gente tem um espaço de memória lá esperando, né? Então, uma variável esperando para a entrada dos valores, tá? Esse outro exemplo aqui, nós temos uma decisão envolvida nele, né? Então, o primeiro passo aqui é receber a nota, né? É um fluxograma para verificar se o número passou, se o aluno passou. Então, recebe a nota do aluno, aí tem uma decisão, se a nota N for maior ou igual a 6, e imprima que o aluno passou. Então, verifiquem que a gente usa o losango, o N aqui é uma variável que a gente não conhece, então ela vai ser usada na decisão, tá? E aí, conforme o N, né, o algoritmo ele vai executar um tipo de fluxo ou outro, né? Se o N ele for maior ou igual a 6, então essa condição, né, essa proposição é verdadeira, então ele vai ter uma saída, um dado de saída. Esqueci de comentar antes, os dados de saída podem ser números ou informações, tá? Então, se o aluno passou, então a informação de saída é a palavra passou. Se for falso, a informação de saída reprovou. Então, ele não vai executar os dois fluxos. De acordo com a decisão que tem aqui, ele vai executar ou a informação do fluxo do lado esquerdo ou a do lado direito. Então, vejam que essa decisão ela vai fazer o fluxo mudar aqui, né, de acordo com a condição sendo verdadeira ou falsa. E aí, de ambos os fluxos, né, ele vai ter que seguir para o fim, tá? Sempre, por isso que eu digo, sempre tem um início e um fim. Já o diagrama de Chapin, né, ele é uma forma gráfica alternativa, é muito pouco usada, né, porque ela fica um pouco mais confusa, assim, de você criar e reutilizar, né. Então, ela também tem um início e um fim. Nesse caso aqui, a gente está misturando um pouquinho, né, no diagrama de Chapin, a gente mistura um pouco de linguagem natural com os diagramas. Então, na realidade, dentro das caixas, a gente vai ter um pouco mais de texto, né, e aí vai ter um pouco mais, então, do que seria um algoritmo na linguagem natural. Então, ele tem um início e fim também, não tem uma diferença entre essas representações, a única mudança vai ser na decisão. Então, aqui nesse caso, a gente está fazendo um teste, né? Se a pessoa tem mais de 25 anos, né? Então, ele está pedindo para informar a idade, né? Aqui tem a leia idade, então a gente está pedindo para o computador ler a idade da pessoa. Depois ele vai testar idade
é menor que 25? Se sim, então a informação que ele tem que escrever é que você é jovem, né? Se não, então a informação vai ser você é velho, tá? Então observem que ele é um pouquinho mais difícil, né, de entender do que essa representação aqui do fluxograma, né? Porque ele mistura então essa linguagem natural com fluxograma. Aqui tem um outro exemplo, né, do diagrama de Chapin com aquele mesmo lá do fluxograma, né, para verificar se o aluno passou. Então, primeiro, ele tem que receber a nota N, então ele teria que receba a nota N, né? Depois, se a nota for, aqui teria o início, né? Aqui teria receba a nota N, leia a nota N. Depois, se a nota N for maior ou igual a 6, imprima que o aluno passou, então ele teria a impressão aqui. Caso contrário, não, né? Então ele é um pouquinho mais extenso também. Aqui, depois vocês podem fazer esse exercício mental aqui, né? Dessa descrição, né? Por exemplo, você está na calçada e vai atravessar uma rua movimentada que não possui semáforo de pedestres. Descreva o procedimento que descreve suas atitudes em linguagem natural. Então, vocês vão ter que escrever aqui, nesse caso, né? Por exemplo, você está na calçada então e vai atravessar a rua, a gente tem que primeiro ver se vem veículos, né? Pois não possui semáforo. Então, se não vier, atravessar, né? Se vier, então esperar, tá? Isso que vocês teriam que descrever, né? As atitudes, então, que vocês tomariam, né, nesse caso. Aqui daí tem uns outros exemplos, né, de formas de representação, né? Esse exemplo 1 aqui seria a sequência de passos para chegar no if sul. Então, eu tenho o início e o fim, né? Vocês vejam que aqui ele está numa outra... Ele está deitado o fluxograma, mas as instruções, né? Elas ainda são no mesmo tipo de desenho, tá? Então, nunca foge daqueles desenhos. E as flechas aqui mostram um fluxo. Então, esse fluxograma, ele pode estar em pé, ele pode estar deitado, pode estar diagonal, né? Então, nós teríamos um início, uma instrução, né? Uma decisão. No caso, uma decisão aqui, no caso que vai... vocês podem colocar vou de carro, vou de ônibus, vou a pé, né? E uma instrução e um fim. Então, no caso, ficaria o início e o fim, né? Faltou aqui. Mas eu vou jantar, vou lanchar, né? Vou pegar os materiais e aí vou tomar uma decisão. Vou de ônibus ou vou de carro, né? Então, aqui eu teria uma decisão. No fim, né? Chego ao if sul. A média de 3 números, né? Então, eu tenho o início e o fim. A leitura de 3 números, né? O cálculo, né? Mostra o resultado e o fim. Então, esse aqui, ó, vocês vejam que ele tem um outro jeito de representação, mas eu tenho as figuras e as flechas indicam, né, o fluxo. Então, é por isso que é importante usar também as flechas, né, para indicar qual vai ser o fluxo do diagrama. Esse aqui,
faça um exemplo, faça um programa que calcule a velocidade média de um veículo a partir da distância em quilômetro e o tempo de percurso em horas. Caso a velocidade média supere 120 km por hora, o programa deve imprimir multa. Então vejam que aqui, ó, a gente já identificou uma decisão, né? Então eu tenho o início, o que eu tenho que ler? Quilometragem, né? E horas. Temos que fazer o cálculo aqui para verificar a velocidade média e verificar se essa velocidade média estava acima de 120. Se é verdade que estava acima de 120, multa, né? Se não, falso, né? E vai para o fim. Essa número 4 aqui, né? Descreva os passos para imprimir seu aluno foi aprovado, apenas considerando a avaliação 1 e a avaliação 2 nessa escola aqui, chamada Estácio. Então, eu tenho o início, eu pego a avaliação 1 e a avaliação 2 do aluno, então essas são as variáveis. Verifico se é maior que 4 e a avaliação 2 é maior que 4 também, né? Faço a média, então a próxima instrução é fazer a média, né? Verificar se essa média está acima de 6, né? E se ela estiver, o aluno passou, se não, né? O aluno ficou em exame, né? Ou reprovado. Então vejam que eu posso ter várias instruções antes, né, da decisão, depois da decisão e posso ter mais de uma decisão, né, mais de uma condição de decisão, tá? Então, resumidamente, né, a lógica, vocês vejam que ela é fundamental para a programação, né, e ela é exata, né, não tem outra resolução, ou é verdadeiro ou é falso, né? Programar é fazer a implementação de um algoritmo. O algoritmo, a gente já viu que é uma sequência de passos, tá? Há diversas formas de representar esses algoritmos, então pode ser em linguagem natural, em fluxograma, né, ou diagrama de Chapin. E a gente não pode usar representações, então, ambíguas, tá? O ideal é que a gente use, então, sempre essas representações e que sempre use uma lógica exata, tá? Perguntas, pessoal? Eu só estava verificando os exercícios. Uhum.